Voltamos a conversar com a Kenarique Bourgiquian, ela que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e cofundadora também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Bom, Kenarique, agora a gente vai falar sobre a violação dos direitos humanos aqui no Brasil. A gente está vendo uma onda, né, de ataques, né, de mortes contra, enfim, os indígenas. Tivemos mortes de jovens da periferia, o caso de Paraisópolis, né, recentemente. E a gente viu também que as políticas, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro, no que se refere ao combate à tortura, foram condenadas pelo Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, né, um organismo da ONU, e emitiram uma avaliação sobre queixas recebidas, né, contra o governo Bolsonaro. E a primeira constatação formal, né, por parte de um organismo da ONU em relação à violação de tratados internacionais pelo Brasil. É muito grave a situação que a gente está vivendo hoje, Kenarique, com essa onda de mortes, com esse ódio todo no discurso, né, ideológico, né, colocado aí pelo presidente Bolsonaro? É gravíssimo, né? O que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente nesse último ano, que é um crescente de violações de norte a sul. É claro que os que mais sofrem com isso são os mais vulneráveis, a população pobre, negra, periférica, os povos indígenas, mas as violações são de todas as ordens, todas as ordens. Você pega a questão, por exemplo, ambiental, o que aconteceu no Amazonas, tem um projeto ali, as coisas não aconteceram gratuitamente, a falta de atenção com a questão do óleo que vazou. Então, em todos os setores que você vai olhando, você vê uma destruição dos direitos humanos. É um atraso atrás de atraso. Tanto que a ONU, num tempo que é considerado curto para o tempo que a ONU costuma se manifestar, já disse dessas graves violações e especificamente em relação à questão dos mecanismos referente à prevenção da tortura. Mas isso tem se repetido. Por exemplo, a questão da igualdade das mulheres. O país foi proibido de usar usar a expressão gênero nos documentos internacionais, de assinar qualquer documento que tivesse essa expressão. Nós tivemos, e isso se replica desde o governo federal em outros governos. Veja no Rio de Janeiro aquela apreensão de livros, uma Bienal, veja se era imaginável alguma coisa dessa. As mortes dos jovens em Paraisópolis, o assassinato deles em Paraisópolis, 9 jovens que estavam lá. Isso vem se repetindo diariamente. Vamos lembrar aquele começo, os 80 tiros contra uma pessoa, uma família que estava ali num carro, a morte da Ágata e tantos outros que a gente ainda não sabe o nome, né? Que não vem com essas informações todas. A questão da saúde, a questão da educação. Direitos humanos são amplos e eles cuidam da dignidade humana. Basicamente, direitos humanos é para a gente construir esse mundo melhor, a humanidade melhor, a partir da dignidade humana. E o que a gente está vendo aqui no Brasil, nesse discurso de ódio, é que ele é um discurso de ódio em relação à própria vida, e aí nós estamos vendo a morte dos indígenas, que tem crescido de forma muito significativa. Não é que não existisse antes, existia sim, mas não nesse nível que tem acontecido. Veja Maranhão com os Guajajaras, quantos foram agora nesse curto espaço de tempo. E são muitas outras que estão acontecendo, né? E acho que é preciso pensar que isso vem do fruto do ódio que está sendo plantado e é preciso estagnar esse caminho, porque nós precisamos respirar de forma digna, né? Exato. E falando em respirar, Kenarique, a gente sabe que os indígenas, né, são os responsáveis por termos aí um ar melhor, Sim. né? Enfim, eles que defendem as florestas, e a gente sabe do seu envolvimento nessa luta, né, em relação a esses povos.
Eu sei que você não levava seus filhos quando pequeno para a Disney, mas levava para as aldeias indígenas, né? Eu acho que é importante, né? Uma desembargadora falar, né? Ter essa postura e compartilhar, né? Dessa atitude, né? Com cidadãos, cidadãs, né? Porque você acha fundamental, né? Isso, a cultura indígena para o nosso país. Sim, com certeza. E eles estão protegidos na nossa Constituição. Eles não estão protegidos por nós, da forma devida, no sentido de respeitar a cultura deles, a língua deles, os costumes deles, a forma de pensar deles. E foi muito honroso para mim colocar os pés nas terras indígenas pela primeira vez, foi no Mato Grosso do Sul. E é realmente motivo de honra colocar o pé naquela terra vermelha. E é muito triste saber o que está acontecendo, por exemplo, tanto em todos os lugares em que há indígenas, e especialmente saber que existe um projeto para a Amazônia. Quando se falou daquelas queimadas, dos incêndios que evidentemente foram propositais, a gente não pode desvincular isso desse projeto que existe nesse governo atual. É um projeto, sim, de tirar os indígenas de lá. É um projeto de explorar os bens da natureza e acabar com a própria natureza, com a própria floresta, porque essa é uma consequência, né? O problema que eu vejo é que a gente tem que enxergar este projeto para, inclusive, entender essas mortes que estão acontecendo Brasil afora em relação aos povos indígenas, que tem sido a população das que mais sofre nesse governo. Ele mesmo já falou que não ia andar, não ia ter nenhuma demarcação, ele mesmo incentiva o ódio aos indígenas. A queimada foi, o incêndio, né? Não foi queimada, o incêndio foi resultante dessa comunicação que ele faz como política, né? Exato. E você estava falando que direitos humanos, enfim, são várias as áreas, né? Você citou saúde, educação. Cultura, né? Você falou da cultura indígena, mas a cultura também em geral, né? Em geral, exato. Em geral, o que está acontecendo. Veja o que aconteceu na Ancine, tirar os cartazes dos filmes brasileiros. Gente, isso é insano, né? Você não reconhecer a história. Tripudiar em cima por exemplo, na área de educação, do nosso querido Paulo Freire. Chama de referência, é referência. Então, essa cultura de acabar com os direitos fundamentais vem nessa linguagem, né? Começa com a linguagem e com as ações concretas, né? Exatamente. Porque se você corta, por exemplo, a educação, que eu acabei de falar do Paulo Freire, né? Você corta os orçamentos das ETECs, você corta os orçamentos das federais, você está fazendo o quê? Qual é o seu projeto? Seu projeto é privatizar, né? Exato. E agora vamos falar também do encarceramento em massa, né? E principalmente as mulheres, que eu sei que você tem trabalho bastante significativo nessa área, cada vez mais, né, com esse pacote anticrime, apesar que, né, a excludente de licitude não entrou, enfim, algumas coisas não entraram como o Moro queria, mas de qualquer forma, a visão que o governo tem em relação à punição, à justiça, é bastante polêmica, né, para dizer pouco, né? Equivocada, a palavra certa, equivocada. E eu queria que você falasse sobre essa questão, né, do encarceramento em massa, que está cada vez mais, né? Infelizmente, falta racionalidade para tratar da questão do tema da segurança, que é um direito importante que a população deve ter, e o encarceramento. Como se encarceramento resolvesse todos os problemas sociais, e não resolve. E a nossa prática mostrou que não resolve. E eu vou dizer, por exemplo, quando eu era estudante, eu já escutava dizer não adianta aumentar as penas, não adianta ter mais tempo de prisão, o que precisa é ser efetivo, etc. e tal. Depois, eu já atuando, já com a experiência, veio a lei, por exemplo, dos crimes hediondos, que basicamente aumentou penas, tornou o cumprimento delas mais grave, etc. e tal. Resolveu o problema de segurança? Não resolveu. Encarcerou mais. Isso significa o quê? Significa que nós estamos gastando com cada pessoa que está encarcerada cerca de 3 salários mínimos por mês. Eu não sou uma pessoa que diz assim, tudo se move pelo dinheiro, não é isso. Se resolvesse, eu diria, bom, então está resolvendo, mas não resolve nada. Você criou o quê? Você criou uma massa gigantesca
na população carcerária, somos quase 800 mil, né? São quase 800 mil. Você teve o crescimento de organizações criminosas nesse período, justamente por esse superencarceramento que facilitou, evidentemente, essa situação. E não houve investimento devido na área de educação. O que nós temos, e os estudos comprovam, é que não adianta aumentar a pena, não adianta só tornar o cumprimento dela mais grave do que ela já é. E todo esse projeto vai nesse discurso falso, engana a população achando que isso vai melhorar alguma coisa, que vai ter mais tranquilidade. Então, são falácias. E isso é que é ruim, você criar projetos de país em cima de mentiras, porque não vai resolver nada, 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 nada. Pelo contrário, só vai piorar uma política que mais encarcera e que encarcera de forma mais grave. Que basicamente o projeto é esse, não tem muita alteração. Algumas coisas foram salvas, vamos dizer assim, como você mesmo mencionou, da questão da excludente, de licitude e outros temas também. Um grupo de deputados conseguiu retirar algumas coisas desse projeto. Mas o projeto como um todo é muito ruim nesse sentido, porque logo nós vamos bater a casa de 1 milhão, com certeza, de preço. E as logo, mulheres, logo. O sofrimento das mulheres? Pois então, das mulheres eu acho que é pior ainda, né? Porque elas são as mais vulneráveis dentro do sistema carcerário. A maioria delas está numa situação de desemprego, com filhos para criar, e existe e não cometeram crimes violentos, que isso é importante registrar. As mulheres, em sua grande maioria, quase a totalidade, diria, elas não praticam crimes violentos. Então, elas são sempre as mais atingidas, né? Porque mesmo dentro da escala criminosa, elas são a ponta lá de baixo. São as que são abandonadas posteriormente, né? Poucas são visitadas. O Supremo Tribunal Federal, nesta matéria, tem tido algumas decisões que eu considero muito relevantes e importantes. Uma delas foi reconhecer que o nosso sistema carcerário está em estado inconstitucional. O Supremo Tribunal, num processo, decidiu. Nós estamos diante de um estado de coisa inconstitucional, porque a situação do sistema prisional é tão caótica que não se tem outra palavra e não tem como não reconhecer isso, né? Todas as violações possíveis estão ali elencadas. Em relação às mulheres, mais ainda. Há uma outra decisão do Supremo Tribunal que eu também considero importante, que diz respeito às mulheres com filhos, de priorizar a prisão domiciliar ou outros mecanismos para as mulheres que têm filhos pequenos, né? Isso já estava, na verdade, em leis, em tratados internacionais, porque todo mundo sabe que as consequências da prisão de uma mulher, elas são muito mais deletérias para a sociedade, para a comunidade, para a família, do que a de um homem, porque normalmente são as mulheres que assumem a chefia da família, né? E os impactos que também trazem para os filhos, essa prisão. Acho que a partir desses princípios é que o Supremo deu essa decisão. Mas é muito preocupante um projeto que vai encarcerar mais, que vai reforçar esse estado que a gente já tinha, não é que a gente não tivesse, mas ele vai reforçar em muito essa situação, e quem vai sofrer são os que sempre sofrem no sistema prisional, que são normalmente jovens, pretos e periféricos. Exato. São basicamente esses que vão ter as consequências de um projeto que é insano, que não resolve questão de segurança e que engana o povo. É verdade. E em relação ao combate às drogas, a gente pode dizer que a maior parte, né, desses encarcerados estão de alguma forma envolvidos com o tráfico de drogas, e que também esse combate às drogas também não resolve, né, a questão, né? Não, e acho que também tem que ficar claro que a questão das drogas não são os grandes traficantes que estão presos, né? Veja, tem estudos que mostram a quantidade média de drogas apreendida, e é ridículo, essa quantidade é ridícula perto do que existe de tráfico. Porque o tráfico existe e tem muita gente ganhando dinheiro, só a gente não sabe quem é, porque a polícia não faz nada em relação a esses, né? Esses em relação a eles nós não temos nada.
Mas as mulheres, em sua maioria, estão presas, sim, em razão de tráfico de entorpecente, mas é um tráfico que não é esse que a gente imagina, de uma quantidade significativa. E os homens, uma parcela, também está presa por esse mesmo crime, né? Não tanto quanto as mulheres, não no mesmo percentual que as mulheres. Mas é preciso pensar também numa nova política em relação à questão de drogas, né? Mesmo a lei que veio, a última da lei de drogas, com o intuito de equacionar uma situação, ela só trouxe mais prisões, né? Agora, ainda falando em mulheres, né, o feminicídio, você não acha que o Bolsonaro, né, incentivando o armamento, enfim, as pessoas se armando, não deve aumentar o número, né, de feminicídio? E também essa questão da arma, dá a impressão, né, já conversei com alguns policiais, né, progressistas, que eles falam, olha, é o seguinte, a gente sabe que o governo Bolsonaro não vai dar segurança mesmo, pegue sua arma, faça você mesmo. Né? É mais ou menos uma política assim, hein, Kenarik? Eu acho que é essa política que a gente diz a política insana, né? Porque ela não é fundamentada em nenhuma racionalidade, nenhum estudo, em nenhum nada, como a lei não foi. Esse do pacote do Moro não tem nenhum fundamento em nenhum estudo, em nenhuma pesquisa, em nada. A questão das armas é a questão da violência, né? Ele faz um governo voltado para a violência. E aí que você tem um elemento arma na mão das pessoas. Que pessoas serão essas que têm arma e que consequências trarão para as mulheres? O feminicídio é muito significativo, o número de mulheres que morrem é muito significativo, embora tenha acontecido em termos mais, não nesse último ano, mas campanhas, implementação de políticas, né? Atualmente nós não temos nada em relação a isso, praticamente, né? Então você soma isso com mais armas, e quem é que vai estar morrendo? São as mulheres. Tá certo. Bom, e com este quadro trágico do Brasil, infelizmente, né? Mas vamos ter esperança, eu tenho esperança sempre, porque eu acho que isso é importante. A gente tem que estar na luta para mudar essa situação, para a gente construir um outro Brasil, o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil da Constituição de 88. Exato. E vamos para a rua, é isso? Vamos para a rua, né, vamos conversar com as pessoas. Eu acho que esse é o nosso caminho, né? Mirando a Constituição de 88, em tudo que ela traz para nós, servindo de um instrumento para fazer essa construção, mas no diálogo, no afeto, é que a gente vai fazer um Brasil melhor, eu acho. Tá certo. Obrigada, Kenarik, pela sua presença. Eu que agradeço de coração de estar aqui e que a gente esteja de novo juntas. Com certeza, em 2020. Falamos aqui com a Kenarik Bourjikian, ela que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia, cofundadora também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.